O Papa Leão XIII dizia uma coisa muito interessante: a audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons. Olá a todos os ouvintes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui mais uma quinta-feira de gravações, antecedendo as nossas aulas de filosofia atomista, para comentar as notícias aí que aconteceram, né? Na gravação de hoje nós vamos fazer uma sequência de 4 vídeos sobre o mesmo tema, né, que é a RCC. Então, a RCC aí está tendo uma oração de renúncia aí que digamos que a categoria lá de cura e libertação deles fazem, né? E ministério, né? Ministério, né? O editor, ministério, né? Ministério de Cura e Libertação fazem, né? Uma oração de renúncia, né? E tal, e isso está causando uma polêmica dentro da RCC e tudo mais, né? Claro, né? Alguém pode perguntar, já antecedendo tudo que nós vamos ver, né? O que o Instituto Santo Atanásio tem a ver com isso, né? Por acaso a gente faz parte da RCC, né? Nosso apostolado tem alguma coisa a ver com a RCC? Ou, né, com que direito nosso apostolado vai se meter num outro apostolado, né? E a questão, geralmente, né, se fosse um assunto que eu não considerasse grave, né, eu realmente não deixaria passar, né, e tal, mas esse é um assunto que ok, está acontecendo na RCC, mas esse tipo de coisa, esse tipo de censura que estão tentando fazer com uma oração, pode depois vir para todos os outros tipos de oração. Então, pode no primeiro momento estar causando rebuliço na RCC, né? Mas depois pode vir pode ser uma estratégia de perseguição, né, para toda a igreja, partindo inclusive da esquerda, né? Mas nós vamos entender melhor a história com o decorrer do vídeo e tentar ter um quadro completo com, né, a junção dos vídeos. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos fazer um react do vídeo do Anderson Reis. Então ele foi um dos primeiros aí que jogou para fora, né? Tornou público aí o negócio, né? Que veio da RCC Nacional lá, né? Depois nós vamos analisar a dita oração de renúncia no segundo vídeo. No terceiro vídeo nós vamos responder a um texto de um determinado rapaz aí que é uma das lideranças da RCC, ou foi uma das lideranças da RCC, né? Então, é uma pessoa influente no meio, né? E por fim, nós vamos analisar a carta da RCC Nacional, que veio, né? Que chegou aos coordenadores aí dos Ministérios de Cura e Libertação. Então, o react hoje, então, o vídeo de hoje vai ser o react aí do vídeo do Anderson Reis, aí já pra gente, né, entender o que está acontecendo, né? Primeira coisa que chama a atenção, né? Eu acho engraçado esses influencers, assim, né? Que, como eles fazem um trabalho artístico bem interessante nas capas, né? Tipo, ele tá todo amordaçado lá. O nome do vídeo é Renovação Carismática, estão tentando nos calar, né? Então, tipo, pô, né? É verdade, estão tentando calar, né? E bem dramatizado ali e tal, né? Parabéns aí pela arte, Anderson Reis, e vamos ver o que tu tem aí para dizer para nós, né? E eu vou me dar a liberdade de comentar. Ontem eu recebi uma nota que eu fiquei meio perplexo da Renovação Carismática Católica, dizendo que estava proibido de se fazer oração de renúncia publicamente. E aí eu li aquilo, procurei compreender e depois chegou áudios nesses grupos de WhatsApp aí de coordenadores falando algumas coisas sobre isso. Então eu gostaria de jogar um pouco de luz em cima desse assunto, porque é uma coisa muito séria. Joga a luz. Vamos lá, joga a luz aí, porque eu concordo com ele, é sério mesmo. Mas joga a luz. E os perseguidores não vão querer parar nisso, porque a coisa vai ficar muito pior. Ou seja, você está no evento do pessoal da Renovação Carismática Católica. E eles começam a fazer uma oração de renúncia. Eu renuncio a Satanás, pai da mentira, pelo seu sangue precioso, como tem lá na oração de seletas de oração de cura e libertação da RCC, uma oração muito bonita criada pelo padre Schuster, um padre muito antigo dentro da Renovação Carismática. Ou seja, né, aqui parece uma informação em passando, né, mas é uma informação interessante, né? Para quem não é da RCC, por exemplo, veja que então essa oração de renúncia, né, segundo Anderson Reis, ela já é habitual, digamos, dentro dos exercícios
devocionais da RCC, né? Então, já tem, digamos, já é usada há bastante tempo, né? E por que agora ela está sendo censurada? Acharam alguma heresia? Acharam algum erro? Qual que é o problema dessa oração, né? Vamos continuar aí. E aí depois ele vai começar a fazer orações de renúncia de espiritismo, candomblé, Rosa Cruz, maçonaria e tantas essas outras coisas. Agora, nem isso vocês vão poder fazer mais dentro de um evento, dentro de uma própria igreja pública, publicamente passando pela televisão, ou sendo transmitida pelo Facebook, ou sendo transmitida por algum outro canal. Isso, a meu ver, é extremamente estranho. Por quê? Porque essas outras doutrinas, elas ferem os princípios daquilo que cremos, principalmente a questão relacionada à salvação. Veja bem, o Espiritismo ele nega 40 verdades da fé católica. E se eu participo do Espiritismo e vou para a Igreja Católica, obviamente que eu poderia fazer, eu sou obrigado a fazer uma oração de renúncia. E no evento, com 1000 pessoas, qual que é o problema de você fazer uma oração de renúncia porque você está pregando a fé católica? Aí foram dizer, não, porque você vai ferir o sentimento religioso. O áudio que eu escutei é que de uma pessoa grande dentro da renovação carismática católica vai dizer o quê? Que isso poderia caracterizar como uma intolerância religiosa. Essa lógica é estranha, né? Veja que o discurso tem que... Estão querendo censurar a oração porque está ferindo o sentimento religioso dos outros, né? Assim, que coisa extraordinária de católico rezar catolicamente, né? Isso aí é uma coisa... Que maluquice, né? Católico. Vamos parar de rezar catolicamente. Estamos rezando errado. A RCC, o negócio é o seguinte, cara. O negócio é intolerância religiosa, cara. Intolerância religiosa. Então quer dizer que desde o Padre Schutz aí, né, que ele falou, que criou essa oração, né, e foi difundida dentro da RCC. Então, né, quantos anos de intolerância religiosa, né, a RCC tem? Ah, detalhe, né? Quantos anos você tinha quando você descobriu que a RCC, né, são tudo um bando de intolerantes religiosos, né? Bom, mas vamos continuar aí, né? Que o Anderson Reis ele vai cobrar coerência, né? Desse, porque é engraçado, né? Vem uma ordem ímpia, né? De uma censura ímpia, né? Para cima dos coordenadores. E aí o pessoal, aí sempre tem o pessoal que quer passar pano, né? Então, tipo, não, veja bem, a oração, né, num contexto anterior, parece até raciocínio de modernista, num contexto anterior, aquela oração de renúncia para Schutz é muito bonita, é muito bela, tal, mas a partir de hoje, né, com as transformações da sociedade, né, a gente tem que rever isso para que a gente não fira o sentimento religioso dos outros, tal. Ou seja, né, a RCC, até onde eu sei, está lá na dela, fazendo as devoções dela, não está invadindo, né, a casa, o templo dos outros e obrigando o pessoal a fazer oração de renúncia. Isso seria intolerância religiosa, pô. Eles estão lá, né, praticando, né, a fé deles. Né, uma coisa que, numa democracia, teoricamente, né, deveria ter essa liberdade, né? Teoricamente, né? Mas a gente já viu como é que funciona isso nos vídeos anteriores. Mas veja, a própria RCC já está tentando justificar essa censura. Já está começando o hamster da racionalização ali. Não, veja bem, temos que cuidar com a intolerância religiosa. Mas a oração de renúncia é para ser rezada num contexto católico, não é para obrigar os outros a rezar, meu. Assim, de onde é que vem isso? Onde é que vem essa patifaria? Bom. São manifestações que ferem culturas enraizadas dentro do Brasil. Então, como que é? Virou a teologia da libertação. A oração de cura e libertação, mas e no seminário de vida de vocês que vocês falavam contra as falsas doutrinas? E os livros que são publicados dentro da Igreja Católica, como esse Orações de Cura e Libertação, que vocês vendem bastante, como livros de autoria do professor Felipe Aquino, que fala sobre falsas doutrinas, ou outras editoras católicas que vão falar ou contra a maçonaria, ou contra o espiritismo, ou contra qualquer outra falsa doutrina. Também não poderá mais, por quê? Porque é uma intolerância religiosa e porque fere as manifestações das culturas enraizadas. Mas isso é uma mentira. Isso vai contra a salvação. Isso vai contra a doutrina católica. E sabe o que vai acontecer? O Papa Leão XIII dizia uma coisa muito interessante.
A audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons. Aí o coordenador da renovação vai passar esse áudio, vai todo mundo acatar com uma obediência civil, pronta, como se fosse o Papa que estivesse falando. Não, é isso aí, a gente não pode mais falar mesmo. Aí eu me lembro da frase do Papa Leão XIII. Então, olha só que interessante. Esse fenômeno, gente, a gente tem que... Esse fenômeno é muito importante. Eu quero complementar, né? Não discordo em nada do que o Anderson está falando aqui, né? Porque você veja que contradição. Ah, não! Sentimentos religiosos, intolerância religiosa, né? Ué, mas por que tá partindo de uma pessoa da RCC isso? Para justificar esse tipo de censura de uma oração. Você veja que já é a racionalização, ou seja, é uma covardia que se disfarça de piedade. Esse é o primeiro ponto, e é por isso que o Anderson Reis até está resgatando uma frase do Papa Leão XIII, né? Porque é o seguinte, cedia aqui. Eles vão parar? Eles não vão parar. Se cederem nisso aí, o que vai acontecer? Eles vão chegar assim, eles arregam. Bora continuar pressionando. Esse é o raciocínio dos maus. Eles vão chegar assim, já que aqui tá fácil, bora pra cima que eles arregam. É esse o raciocínio. Então, o bem, sim, a fortaleza, ele é atropelado pelo mal. Né? Por isso que um dos dons do Espírito Santo é a fortaleza. Justamente pra gente resistir e combater o mal. Né? Outra coisa que eu quero complementar aqui, que é muito importante, é o seguinte. Né? Claramente a pessoa está usando uma desculpinha para tentar, né, intolerância e tal, né? Tá parecendo um discurso de teologia da libertação, e veja que a RCC sempre desmascarou esse tipo de discurso, né, pseudo-piedoso, né, historicamente, né? Mas você veja como é que funciona. A unidade, gente, só existe na verdade. E esse episódio ele demonstra muito bem isso. Porque né, uma das palavras, né, que significa verdade é logos. Né, o logos. Logos significa várias coisas. Sentido, liberdade, verbo, palavra, verdade. Né, tem todo esse significado embutido. Né. E como é que funciona? Então, eu conheço uma verdade, depois eu conheço outra verdade, depois eu conheço outra verdade, depois eu conheço outra verdade. E aí as peças vão se encaixando. Como se fosse um Lego, né? O radical, o Lincoln chamou a atenção para isso, e isso é verdade. O radical leg e de Lego não é à toa. As verdades vão se encaixando e as coisas vão fazendo sentido. É assim que funciona a verdade, ou seja, na diversidade dos conhecimentos, né, há uma unidade, ou seja, as coisas vão se encaixando e vão fazendo sentido. Você vai vendo que uma coisa está relacionada à outra, certo? Quem tem vida intelectual, né, passa a ter essa experiência, né, da coesão da verdade, assim, com uma certa habitualidade, né? E é um grande gozo intelectual você descobrir uma verdade e encaixar com outra verdade lá que... Né, é como assim, você tinha uma verdade, aí às vezes você descobre uma verdade que ela ilumina ainda mais aquela verdade. Assim, é muito belo. Né? Essa busca da verdade ela é árdua, ela é difícil, mas ela tem uma consolação muito grande. Né? O que se opõe à unidade da verdade é a diversidade da mentira. Então, a verdade, ao mesmo tempo que ela pode ser diversa, ela é una. Porque tudo parte de Deus e volta a Deus. Por isso que ela é una. A gente tem pedaços da verdade que vão, né, que a gente vai descobrindo e vai se encaixando. Né? Agora, a mentira não. A mentira ela é diversa. 2 mais 2 é 4. Eu posso dizer infinitas mentiras a partir disso. A verdade é essa, 2 mais 2 é 4. Mas eu posso dizer 2 mais 2 é 5, 2 mais 2 é 6 tal. Tudo que eu disser que é diferente de 2 mais 2 é 4 é mentira. Então a mentira ela é diversa, a mentira ela é caótica. E quando você tenta justificar o injustificável, ou seja, tem uma oração católica que está tentando ser censurada e você está defendendo essa injustiça, e a injustiça é algo contrário à verdade, a justiça é amiga da verdade, a injustiça é contrária, certo? O que acontece? Você entra num outro tipo de dinâmica. Não é mais uma verdade, outra verdade. Não é mais as peças que vão se encaixando para a gente ter uma compreensão e um entendimento melhor. Não. O que acontece aí é aquilo que as próprias Sagradas Escrituras já se alertavam. Eu entro numa dinâmica de 2 pesos e 2 medidas. Então, até semana passada, a oração do Padre Schultz aí era bela e moral. Agora é intolerância religiosa. Como? Como é que se deu essa passagem?
Se você entender que tem o fenômeno de covardia aqui, que é isso que o Anderson Reis está denunciando, e na minha opinião, com razão, você entende. Não é uma verdade que está sendo proferida. A pessoa que está dizendo, não, tem que tomar cuidado com a intolerância religiosa, ela não está preocupada com a verdade. Ela está preocupada em justificar o injustificável. O que é alimentar a mentira e se afastar da própria verdade. Então você não vai conseguir coerência. E veja, esse é o arcabouço para todos os outros vídeos que eu vou fazer do negócio. Esse é o arcabouço. A verdade, ela une. A mentira, ela é caótica e você entra em contradições e incoerências e, paradoxalmente, intolerâncias. Por quê? Porque você não vai tolerar de quem discorda. Por quê? Porque você não está com a razão. A verdade, a anuência da verdade, ela é uma anuência mais... ela é uma anuência repousante. Se é verdade, é verdade. Agora, quando você resiste à verdade, você tem que censurar mesmo, você tem que usar de arbitrariedade e tal. Inclusive, tem... isso é notícias, né? Tem pregador famoso da RCC que teve suas palestras canceladas, porque ele resistiu a essa censura, à oração. Ah, vamos dialogar, espírito de caridade, a fraternidade, como essa palavra fraternidade aparece na carta da RCC Nacional e tal, né? A fraternidade, né? E... não, na prática é o seguinte, você não está obedecendo a gente, você está resistindo. Né? O mérito de quem está certo ou está errado está longe disso. O negócio obedeça. Senão você vai perder palestra, a gente vai te censurar. E começa a perseguição dentro do próprio movimento. Né? Trágico isso aí. Mas é a consequência, porque a verdade ela vai unindo. Conforme as pessoas vão amando a verdade e tentando cumpri-la, elas vão ficando mais fortes e mais coesas. Agora, se entra o elemento de mentira ali, a mentira ela vai querer se impor a verdade na base da violência, porque na base da realidade, da estrutura das coisas, ela não vai. Por quê? Porque é mentira, pô. Então essa é a grande complementaridade que eu queria fazer aqui com o vídeo do Anderson Reis. E pra gente... por que eu tô falando isso? Para a gente não cair nessa dinâmica de inventar desculpinha para tentar justificar o injustificável. Né? Se uma coisa é boa e verdadeira, a gente tem que defender ela. Ainda que não faça parte do meu apostolado. Eu não posso fechar o olho para essa injustiça aí que eu tô percebendo, né? E que é muito vergonhosa. A gente só tá no primeiro vídeo, né? Ainda vai ter mais vídeos. Vamos lá. A audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons. Sabe por que eles vão pra cima? Porque não tem resistência nenhuma dentro da Igreja Católica. Agora vamos ver esse pessoal da teologia da libertação. Eles estão amando isso. Por quê? Porque eles adoram uma missa afro. Porque eles adoram ficar misturando. Quando teve aquele evento da Pachamama, o Dom Ascona detonou que teve bispos e padres fazendo invocação de Exu lá dentro dos muros do Vaticano. Uma vergonha! Entendeu? Prelados da nossa Santa Igreja de mão dada com o diabo. Essa que é real. Tá todo mundo careca de saber dessa apostasia maldita que tem dentro da Igreja Católica e que tem muita pessoa que vai abraçando. Só que agora eles pegaram vocês, renovação carismática. Exatamente. Você vê que a iniquidade ela não cessa de avançar. Isso aí até está lá na Carta de São Paulo, né? Que existe um mistério da iniquidade que vai estar gigantesco, né, no fim dos tempos. E o que impede a plena manifestação dele, que vai ser, né, na época do anticristo, né, é o catejon, né? O catejon. Ou seja, uma espécie de santidade, né, do pessoal católico e tal. Não tenho dúvida, no fim dos tempos, né, o que vai caracterizar a espiritualidade religiosa, de maneira geral, né, inclusive aquela que vai estar parasitando a Igreja Católica, né, porque é profético que a Igreja Católica vai cair numa crise de apostasia e tal, né, está até no próprio catecismo isso aí, no fim dos tempos. Né, então, por quê? Porque a maioria dos fiéis vão ser tudo morno. Né, o que significa covarde, né? É aquele que vai ser vomitado por Deus, né? Oxalá, você que não é nem quente nem frio, né? Vai ser vomitado por Deus, está no Apocalipse. Então, covardia não é, né, o covarde, assim, ele, né, vamos posar de obediente, vamos posar, não, você só é covarde, cara, você só é covarde. Anderson Reis está desmascarando muito bem isso aí. Eu quero ver esses comunistas que amam uma perseguição religiosa
como na China, que não tem imprensa religiosa, que você não pode falar de nosso Senhor Jesus Cristo, que você é perseguido, como aconteceu também lá na Nicarágua, entendeu? Que congregações religiosas foram expulsas. Vai começando assim, ó, você não pode fazer uma oração de renúncia. Não, tudo bem, tranquilo. Nós temos que amar o próximo. Que discurso lixo. Escuta o que Dom Bosco dizia. Discurso lixo, porque isso não é amor. Você veja aqui, vamos voltar para a unidade da verdade. Amor está relacionado à verdade? Está. As 4 virtudes cardeais, prudência, justiça, temperança e fortaleza, estão relacionadas à verdade? Estão. Elas precisam da verdade, né, para lhe dar o vigor, certo? Pois bem, se a fortaleza é amiga da verdade, e a verdade é amiga da fortaleza, a covardia não pode ser amor. Por quê? Porque o amor também é amigo da verdade. Estão conseguindo entender? Então, assim, católico pseudo-piedoso que quer vender covardia por amor, é o morno que vai ser vomitado por Deus, assim. Ou seja, ele é asqueroso. E não sou eu que estou dizendo isso, é São João no Apocalipse. Eu só estou repetindo. As notícias não são boas. Escuta o que Dom Bosco dizia. Amemos o próximo. Eu amo o próximo. Amemos as pessoas, mas reprovamos os erros. Entendeu? Jesus Cristo amou os fariseus, mas ele falou contra a sua vida imoral, ele falou contra o seu orgulho. Não é porque ele amava os fariseus que ele era conivente com o erro deles. Sabe o que vai começar a fazer? Aquilo que o Padre Jonas denunciou numa pregação dele antiguíssima, chamada Falsas Doutrinas. Eles vão conseguir criar a religião universal. Inclusive, nesta pregação chamada Falsas Doutrinas do Padre Jonas, quem denunciou as falsas doutrinas foi o pessoal da Renovação Carismática, que durante tempos da vida há de se reconhecer que teve ousadia profética, assim, de denunciar as trevas. Isso é verdade, é uma questão histórica, né? Por mais que católicos tradicionais tenham birras e críticas à RCC e tudo mais, historicamente no Brasil, né, quem teve, digamos, foi uma oposição à teologia da libertação, que da maneira da espiritualidade católica continuou dando tipo valor às questões místicas e às questões de fé mesmo, confissão, dos sacramentos, foi a RCC. Historicamente foi a RCC. E agora estou arregando aí para Exu, né? É trágico o negócio, é trágico. Inclusive o Padre Jonas tem um amigo meu da RCC me deu um livro do Padre Jonas para ler, que ele falava justamente sobre as falsas religiões, assim, um livro aí é um livro simples, mas é aquele livro no estilo sim, sim, não, não, sabe? O Padre Jonas só vai mostrando, isso aqui é falso, por quê? Por causa disso. Isso aqui é falso, por quê? Por causa disso. E sempre né, se pautando teologicamente, né? Então, e aí você deixa claro, você lê aquele livro do Padre Jonas, fica claro, tipo, não dá para ser católico isso, não dá para ser católico aquilo, só dá para ser católico. Ele deixa claro isso aí. Né? E agora vocês estão, o quê? Arregando pra Exu, cara. Vocês, tá fogo aí, ô presidente aí da RCC Nacional, né? Né? Seu covarde. Aonde que fica a palavra do apóstolo Paulo? E não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Como que vai ficar isso daí? Você pensa que eles só vão chegar e vão falar sobre uma oraçãozinha de renúncia e tá tudo tranquilo? Imagina, eles vão engolir com força. Você tá achando que esse governo tá para brincar? Os caras vieram para implantar uma perseguição religiosa com força total mesmo. Entendeu? Eu quero... Adendo. Na Nicarágua, né, apoiada aí pelo nosso atual presidente, apoiada pelo nosso atual presidente, né, a perseguição com o catolicismo que não é da teologia da libertação lá já tá alta, assim, né? Alta. Teve a última da Nicarágua foi que um padre claretiano, ele estava se dirigindo para ir na missa, né? Chegou a polícia ali e tal, vai pro exílio. O cara simplesmente, né, foi pro exílio. Foi se exilar lá, esqueci o nome do país agora, mas se exilou ali no país ali próximo. É isso que está acontecendo na Nicarágua, ou seja, existe a perseguição.
Né? Só que a perseguição física ela é antecedida por uma perseguição cultural. E a perseguição cultural ela é antecedida por um empobrecimento da linguagem, dos símbolos, o que implica também empobrecimento da oração. Então não é uma mera oração, é o que a oração representa, né? E os riscos que podem ter no enfraquecimento dela. Vamos ver agora como que vai ficar Isaías capítulo 58, versículo 1. Clama em alta voz sem constrangimento. Denuncia, meu povo, a sua falta e a casa de Jacó os seus pecados. Agora, eu fico mesmo apavorado com a questão que São Paulo dizia em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porventura, eu tenho interesse em agradar aos homens? Se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Aqui, ó. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso eu tenho interesse em agradar aos homens? Isso é agradar aos homens. É uma frouxidão, é uma falta de coragem, é uma falta de coerência. Ai, não, mas você tem que ser prudente e tal, que eu não sei o que lá. Nossa, isso seria uma prudência, uma oração de renúncia. Você não está falando contra. Você não está descendo a linha, só está falando, ó, você renuncia, tá, renuncio. Agora, veja bem, qualquer universidade que se tem hoje no Brasil, 99% dos professores, tudo comunista, detona a igreja, detona a história da igreja, detona com a história do papado, detona com a moral católica, pode falar de tudo, arrebenta, chama os padres de tantas coisas que eu não quero ficar falando aqui, porque isso daqui vai ficar depois dando problema pro canal, mas detonam tudo. Eles vão parar? Vai vir algum documento para falar, ó, para de perseguir os católicos? Isso que ele narrou acontece na própria PUC, tá? Que deveria ser católica, né? Para você ver o nível da absurdidade dos tempos em que a gente se encontra, né? Falou ali sobre a falsa prudência, né? Coisa que eu já tinha mencionado anteriormente, né? Eles tentam se esconder numa prudência, né? Chamar de prudência, o que na verdade é covardia, né? As virtudes elas se conversam entre si porque elas estão dentro da unidade da verdade, né? Portanto, o prudente ele não é fraco, né? O prudente ele pode, né? Por uma questão prudencial, ou seja, de uma sã cautela, né? Não empreender algo num determinado momento, mas isso não é por falta de coragem ou por falta de ele ter medo de empreender aquilo, não é isso, entendeu? É por uma questão do time não estar bom, né? Mas quando ele tiver a oportunidade ele vai lá e vai empreender, porque se aquilo for realmente bom, né, ele vai dar um jeito de empreender, né? Então tem que ver os modos, os meios, né? A prudência diz respeito ao meio, né? De você escolher os melhores meios, né, para você chegar a um fim. Então às vezes você tem que dar uma recuada, mas é uma recuada estratégica, não é uma recuada covarde, né? Mas o pessoal... Mas o que é mais cômodo, né? Por causa de um vício capital chamado assídia, né? O mais cômodo é não querer se incomodar, né? E daí o que eles fazem? Né? Eles vêm de covardia por prudência. Isso aí para quem é terapeuta atomista, isso aí é sempre dor de cabeça. No redor do mundo, quem que está tendo aqui, ó, cortado? Quem que está sendo queimado vivo? São os católicos? São os cristãos protestantes? É a nossa fé que está sendo perseguida? Somos nós que estamos sendo colocados à margem da sociedade? Somos nós que temos as nossas Bíblias sendo queimadas? É a imprensa católica que é perseguida cada vez mais. E sabe, meu Deus do céu, Atos 1:8, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis as minhas testemunhas. Do que adianta ficar levantando a mão, clamando o Espírito Santo e na hora de mostrar o que Jesus pede de ser testemunha, foge da raia? Não quer enfrentar? Não quer sofrer perseguição? Mas por que virou servo de Cristo? É por causa de cargo? É por causa de benefícios? Por que é? Esse negócio de cargos e benefícios, Santo Agostinho, desde Santo Agostinho já... A gente editou aqui no Instituto Santo Atanásio recentemente, né, um compilado aí de algumas obras de Santo Agostinho, né, que a gente chamou Conselhos Morais e Pastorais, né, e na questão pastoral, Santo Agostinho dizia que, para alertar os catecúmenos, né, que ele iria encontrar cristãos que estão, né, que queriam se fazer cristão para ganhar, né, status, ganhar benesses do mundo e tal. Só que isso é alheio, né, ao espírito evangélico, né?
ao verdadeiro espírito evangélico, né? Mas você veja que o status, ele faz com que a pessoa se acovarde porque ela quer ter uma certa tranquilidade. Por quê? Porque ela não está por amor a Deus, ou seja, disposta a se sacrificar por ele. Ele tá querendo um status. Então tudo aquilo que ameaça o status, a pessoa vai se acovardar. Por quê? Porque ela quer manter o status através o status dela, né? Dentro de um determinado apostolado, né? Por meio da covardia, né? Então, não, tudo bem, eu cedo, mas, né? Não tira o meu status. Né? Eu faço o jogo da covardia, mas não tira o meu status. É basicamente isso, né? Tem outras coisas aqui que o Anderson Reis iria falar, mas eu vou sintetizar da seguinte maneira, né? Isso aí é um plano mundial que é o seguinte, né? Você pode ser católico, meu amigo, em resumo, é o seguinte, você pode ser católico, meu amigo, não tem problema, né? Desde que você tenha vergonha disso. No fundo é isso. Não, você pode ser católico, desde que você tenha vergonha disso. Esconda as imagens, né? Mude suas orações, mude seus ritos. Isso já aconteceu aí depois num determinado concílio. Né? Empobreça sua liturgia. Né? Vai adicionando novidades que dificultam a compreensão da doutrina, né? Como a questão, né, da ordenação sacerdotal de mulheres, que a gente comentou em vídeos anteriores. Tudo para que no fim você possa ser católico. Você é livre para ser católico. Você está numa democracia, meu filho. A gente ama a liberdade, não é? Mas tenha vergonha disso. Seria isso que teríamos para hoje. Viva Cristo Rei!